Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Jornada Salesforce. Hoje nós vamos falar sobre as regras de validação, muito utilizadas por administradores e desenvolvedores. No Trailhead, encontramos a seguinte definição: as regras de validação verificam se os dados inseridos pelos usuários nos registros cumprem as normas especificadas antes de salvá-los. Isso garante que os dados estejam sempre consistentes. Basicamente, assim é o processo de persistência de dados quando há regras de validação. Quando há algum dado inválido e você tenta salvar um registro, as regras de validação existentes verificam que há um erro e exibem uma mensagem, abortando o processo de inserção ou atualização. Caso os dados sejam todos válidos, as regras deixam que eles sejam persistidos na base de dados da sua org. Vamos para a prática? Vou abrir nossa org para criarmos algumas regras de validação. Cá estamos novamente na nossa conta Custom Objects. Vou aqui na engrenagem, editar objeto. Eu vou criar regras de validação para o objeto conta, então venho aqui em Validation Rules e New. Percebam que logo aqui no início temos a informação de que devemos especificar uma condição de erro e a mensagem de erro correspondente. A condição retorna um booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. Se retornar verdadeiro, é porque existe erro e a validação não obteve sucesso, abortando o processo de persistência e exibindo uma mensagem para que o usuário corrija o problema. Vamos criar então a nossa primeira regra. Qual vai ser? Nós vamos fazer com que o valor do contrato seja maior que 0, tá? Então, vou colocar um nome aqui, Contract Value greater than 0. Percebam que quando eu dei o tab aqui, ele já colocou o underscore, então eu vou tirar para manter o padrão camel case que eu utilizo tanto aqui quanto profissionalmente. Ativa, ok. Descrição, não vou colocar nenhuma. E aqui temos a fórmula para a condição de erro. É similar ao campo fórmula, né? E a gente vai definir a condição de erro da nossa validação. Qual vai ser a condição de erro? Bom, se a gente quer validar que o contract value é maior do que 0, para haver o erro, o contract value tem que ser menor ou igual a 0. Tá certo? Vou checar a sintaxe aqui. Não tem problema na sintaxe. Além disso, eu vou colocar uma outra condição aqui, que eu não quero também que esse campo esteja vazio. Então, eu vou selecionar uma função isBlank, vou copiar o contract value para cá, e vou colocar o operador OU, que são esses dois pipes aqui. Então, o que temos? Se o valor do contrato for vazio ou menor ou igual a 0, essa validação não vai passar. E a gente vai exibir uma mensagem para o usuário. Qual vai ser essa mensagem? O valor do contrato deve ser maior do que 0. E onde a gente vai mostrar essa mensagem? A gente pode escolher ou no topo da página ou num campo à nossa escolha. Eu vou colocar no campo Contract Value, vou dar um Save and New e vamos ver lá no front como que fica isso. Então eu vou fazer um processo aqui de criar uma nova conta. New Account, vou colocar um nome aqui, Name, e vou clicar em Save. Percebam que a gente tem um problema, ele está pedindo para a gente ver o campo Contract Value. Quando a gente vem até ele, está aqui. O valor do contrato deve ser maior do que 0. Vou colocar 0, salvar, mesmo problema. Vou colocar 1, salvar. E pronto. Aí ele aceitou porque passou pela validação e não caiu na condição de erro. A validação serve tanto para inclusão quanto para o update, né? Para atualização. Se eu vier aqui retirar o valor, salvar, ele não permite que eu persista esse dado, ok? Então, beleza, essa foi a nossa primeira regrinha. Vamos criar mais umas. Voltando aqui para o setup, a nossa próxima regra vai ser a seguinte: a fundação deve ser no passado. Então, vou colocar aqui Foundation in the past.
Vou tirar os espaços para ficar aqui meu case. Ok. Então, qual vai ser a nossa condição de erro? Se a fundação for maior ou igual a hoje, porque isso significa que não está no passado, está no presente ou no futuro. Então, eu vou selecionar Foundation, vou colocar o operador maior ou igual e vou selecionar a função Today. Ok, não tem erro de sintaxe. Se a fundação for maior ou igual a hoje, deve apresentar o erro para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, Foundation deve ser uma data no passado. Vou colocar também no campo Foundation a mensagem de erro. Save and New. Vamos recarregar. Aqui está a Foundation. Se eu selecionar a data de hoje, ocorre o problema porque deve ser no passado. Se eu selecionar no futuro, mesmo problema. Se eu selecionar o dia de ontem, beleza, salvou, persistiu o dado, não entrou no erro da validação. Próxima regra vai garantir que o nome do fundador existe. Então, vou colocar aqui, Founder must exist. A condição, eu vou utilizar o isBlank e o valor que eu vou verificar é Founder Name. Então, se for vazio o Founder Name, eu vou estourar um erro para o usuário. Vou colocar aqui, Founder Name deve ser preenchido. Uma observação. Essa aqui acaba sendo uma validação de obrigatoriedade de campo. Por que então que a gente não marca ele como required no momento da criação? Muitos desenvolvedores não gostam de usar esse required, porque isso acaba expondo esse campo para todos os tipos de registro, talvez sem necessidade. Uma alternativa seria colocar o campo como obrigatório no layout de página, mas isso é uma coisa que trataremos em outro vídeo, tá? Então, beleza, a sintaxe a gente não verificou, mas está ok. Vou salvar, recarregar, Founder Name, vou tentar salvar vazio, não deixou, vou colocar aqui José Teste, save, pronto, está salvo. Pessoal, nossa próxima regra de validação vai ser referente ao campo Market Share, porque do jeito que ele está hoje, ele aceita menos 10%, ele aceita 150%, e esses são valores que não fazem sentido, né, em fatia de mercado. Então eu vou salvar aqui como vazio novamente e vamos lá para a nossa regra. Vou chamá-la de Market Share Min Max, porque nós vamos definir o range de valores, né, válidos para esse campo. E como a gente vai fazer isso, né? Eu vou selecionar o campo Market Share, está aqui. Insert. Para ter erro, ele tem que ser menor do que 0, ou, nosso operador ou, ele tem que ser maior do que 100%. Nesse caso, representado por 1.0, ok? Assim que o Salesforce trata a porcentagem. Vou checar a sintaxe. Ok, está tudo certo. Vou mostrar outra forma de fazer o ou. Excluir tudo aqui. Vou selecionar as funções lógicas e vou colocar a função ou, que recebe inúmeros parâmetros. Ela vai testar uma condição ou outra condição ou quantas forem. E se alguma for true, verdadeiro, isso retorna verdadeiro. Se todas forem false, isso retorna falso. Então vamos lá, nossa primeira condição, market share menor que 0. Vírgula, né? Ou market share maior que 1.0, que seria o 100%. Checando a sintaxe, sem problema na sintaxe, e vamos colocar a mensagem. Market share deve ser entre 0% e 100%. Vou colocar no campo market share, save and new. Vamos recarregar para ver como ficou. Está aqui o campo Market Share, eu vou colocar 0.
salvou porque ele aceita 0. Eu vou colocar 100. Salvou porque também aceita 100. Agora eu vou colocar 100,01. Não deixou. Vou colocar menos 1. Também não deixou. Então, agora a gente definiu o range correto para esse campo. Para nossa última regrinha, eu criei um novo valor aqui no nosso campo de cidades, que é fora do Brasil, porque a gente vai usá-lo junto com o campo de conta internacional, tá? Vocês já vão entender. Vamos lá para a regra. E essa regra define que, se a conta é internacional, a cidade tem que ser fora do Brasil, ok? Então a gente vai usar aí dois campos. O campo checkbox is international e o campo pick list cidade, certo? Então qual vai ser a nossa condição de erro? Se a conta for internacional e a cidade não for fora do Brasil, o erro vai estourar, vai dar essa mensagem para o usuário. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar a função AND, que é igual à função OR, porém verifica um argumento e os outros, tá? Em vez de OU. Então, só vai retornar true se todos forem verdadeiros. Se algum for falso, retorna falso. Ok? Então, vamos inserir o campo is international. Se é internacional e vou usar a função not, que nega uma expressão, e a cidade não for fora do Brasil, é porque está errado. Então eu vou selecionar mais uma função, que é a função que pega o valor da pick list, que é o caso, o tipo do nosso campo city. O pick list field seria o cities, vai ser o cities, e o texto que a gente quer fora do Brasil. Lembrando que texto tem que ser entre aspas, porque é string. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando. Se é internacional e não é a cidade fora do Brasil, tem que dar o erro, ok? Outra forma da gente escrever essa fórmula aqui, mais simples na minha opinião, é a seguinte. Is international e símbolo de negação, função isPickVal para pegar o valor da pick list, o campo que é cities e o texto que é fora do Brasil. Assim eu acho mais simples, talvez seja confuso para quem não tem muita experiência com programação, mas essa seria a nossa fórmula. Vou colocar aqui desse jeito para ver se facilita. Se a conta é internacional e a cidade não for fora do Brasil, se for uma cidade dentro do Brasil, é para dar o erro. Essa é um pouco mais complexa, utiliza dois campos, mas é uma coisa que quanto mais a gente pratica, mais a gente pega familiaridade, tá? Então, eu vou colocar a mensagem de erro, conta internacional, não pode estar em uma cidade brasileira. E eu vou mostrar no topo da página, porque nesse caso, trata-se de dois campos e não só de um, não quero colocar em nenhum campo específico. Save, vamos recarregar aqui o nosso front-end, vamos marcar aqui que é uma conta internacional, e vamos selecionar a cidade Belo Horizonte. Conta internacional não pode estar em uma cidade brasileira, tá? Ele não mostrou em nenhum campo específico. Se eu desmarcar o is international e salvar, beleza, passou. Vamos aqui de novo, marcar internacional e vou selecionar João Pessoa. Conta internacional não pode estar em uma cidade brasileira. Vou colocar fora do Brasil. Salvou. Tá tudo certo. Então esses foram 5 exemplos de regras de validação que ajudam demais a manter a nossa org limpa com dados consistentes. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.